Pessoal, o que tem de política por detrás desses recordes nominais que o dólar vem batendo em relação ao real de um ano para cá? Se a gente pegar de um ano para cá a evolução da taxa do dólar contra o real, ela mostra uma clara tendência de subida e está aí batendo um recorde atrás do outro. Nem adianta a gente saber qual é o fechamento, mas está muito alto. O que tem de política? Em primeiro lugar, eu queria dizer que do meu jeito de analisar a situação dólar, política e o que está acontecendo, eu não acho que os operadores de mercado estejam reagindo com nervosismo a esta ou aquela frase indignante, boba, sem sentido, desconexa, que só atrapalha, que vem sendo pronunciadas, por exemplo, recentemente pelo ministro da Economia. Não acho que eles reajam com nervosismo a isso. Operadores de mercado são, evidentemente, gente muito empolgada com o que acontece a cada 2 minutos, mas eu acho que há outros fatores políticos que ajudam talvez a gente a entender um pouco melhor. Aí o que eu fiz? Voltei, vesti minha roupa antiga de repórter e esses últimos 2 dias eu fui conversar com operadores de mercado, gente experiente, gente acostumada a tentar antecipar o que vai ser a taxa de câmbio e saber deles, afinal de contas, com o que eles estão preocupados. Aí eu voltei, inclusive queria agradecer aqui um pouco, não nem pedi licença para eles, mas enfim, o pessoal da consultoria Tendências, por exemplo, me municiou com alguns dados que eles compilam de instituições importantes, como, por exemplo, a agência Bloomberg, como o próprio Banco Central, ou como a Fundação Getúlio Vargas, e eles compõem uma maneira de entender do ponto de vista deles o que está acontecendo com o câmbio. Então, eu estou aqui com um pouco desses números, eu vou acompanhando no papel, e aí vou colando em cima para vocês poderem seguir o raciocínio. Então, vamos em primeiro lugar a um paradoxo, entre aspas. Olhem só, acompanhem essa curva em cor verde, ela mostra como é que é a percepção de risco do Brasil por parte de investidores internacionais. Se vocês olharem bem, essa curva vem lá de trás, ela vem desde 2012 e vocês veem que em 2012 ela começa a subir, aí ela bate um recorde, vai quase a 500 pontos, naquele período de enorme turbulência política, quando o PT estava sendo apeado do poder e se chegou ao impeachment da Dilma. A partir daí, a percepção de risco do Brasil vai descendo, volta a descer, sofre um soluço ali naquela fase de incerteza pré-eleitoral do ano passado, e aí com a eleição do Bolsonaro, a taxa de risco do Brasil desce de novo, desce e volta lá para onde ela estava em novembro de 2012. E se vocês olharem essa curva vermelha que está aí, vocês vão ver a evolução da taxa de câmbio. Ela acompanha a percepção de risco até ali naquela grande turbulência dos anos 2015 e 2016. Ela fica um pouco mais baixa ali no período de tensão pré-eleitoral e aí com a vitória do Bolsonaro, um lado despenca, que é a taxa de risco, e o outro sobe, que é a taxa do dólar. Como é que o pessoal que é operador de mercado está explicando esse paradoxo? Desce o risco, mas o dólar fica mais caro para quem usa real para comprar dólar? Bom, aí a gente vai para a segunda questão. Agora a gente começa a entrar no que eles consideram que são fatores estruturais. E de novo, queria que vocês prestassem atenção num número muito simples, mas que está por detrás de toda a política brasileira. Tudo que a gente vê acontecer na política brasileira tem um grande pano de fundo: a nossa crise fiscal. Ou seja, o volume dos nossos gastos públicos que não se consegue sustentar pelo desempenho da nossa economia. A gente goste disso ou não, é um fato da realidade. E olha esse fato da realidade, está nesse gráfico, que é um gráfico muito simples. Ele diz qual é a proporção da dívida bruta, esqueçam dívida nominal, essas coisas, o que vale mesmo é a dívida bruta. Quando vocês vão no banco falar com o gerente, o que ele vê é a dívida bruta. A dívida bruta brasileira foi crescendo com a irresponsabilidade fiscal, sobretudo dos governos do PT, ela explodiu, foi lá para cima e agora vem o ponto. Mesmo com a aprovação de uma relevante reforma da Previdência, a dívida pública brasileira bruta, em relação ao nosso PIB, ela está ali nos 80% e deve ficar assim pelos próximos 10 anos. Muitos de vocês que são informados, o público do canal aqui é um público antenadíssimo, vão dizer: William, países com fortes economias têm uma relação PIB-dívida bruta muito pior que a do Brasil e ninguém fica tão preocupado com eles. Sim,
mas são países de economias centrais, com outra capacidade de competição e com outra inserção nos fluxos de comércio internacionais. Não é o nosso caso. Nós somos pequenos nesse sentido, portanto mais vulneráveis. Bom, esse é um aspecto que os operadores de mercado do dólar levam em consideração. Aí, nessas conversas, eu falei para vocês, eu vesti de novo minha roupa de repórter, fui conversar com o pessoal que opera em mercado. Nessas conversas, eles me chamaram a atenção aí para o famoso fator subjetivo. Não tem coisa mais difícil no mundo do que vocês pegarem fatores emocionais, subjetivos, expectativas, esperanças e, através de pesquisas, elaborar um índice. Mas a respeitada Fundação Getúlio Vargas faz exatamente isso. Ela tem um índice chamado Índice de Incerteza da Economia, que é muito levado a sério, porque ela é baseada em pesquisas de campo. De alguma forma ela consegue aferir, perdão, estou usando a palavra errada, ela consegue aferir, ela consegue detectar o que vai na cabeça das pessoas que tomam decisões de investimento e de consumo. E aí, eu queria que vocês acompanhassem esse gráfico novamente. Eles têm uma série muito longa, de quase 20 anos, começa lá no ano 2000. Em vermelho, vocês veem o índice de incerteza, né? Quanto mais alto o índice, maior a incerteza. Em azul, vocês veem a série demonstrando o desempenho do PIB brasileiro no mesmo período. Então é óbvio que vocês detectam aí, salta aos olhos, uma relação perversa. Quer dizer, quanto é maior a incerteza, menor é o desempenho do PIB. Alguns dirão, pô, isso aí é o negócio do ovo da galinha. O que veio primeiro? A incerteza, por isso que o PIB não foi bem, ou o PIB que não foi bem, e aí que veio a incerteza. Olha, é uma discussão acadêmica. Eu acho que para o propósito aqui desse vídeo, o que a gente pode estabelecer é que o nível de incerteza que a gente registra hoje na economia brasileira, olhem lá, volta lá, 2014, 2015, o índice não desce ali, desceu um pouquinho ali 2016, 17, com aquela primeira reforma da economia, reforma trabalhista, e depois ela volta a subir um pouquinho ali e parou. Nós estamos com um índice de incerteza na economia, segundo a Fundação Getúlio Vargas, que é mais ou menos um dos piores da série histórica. É um dos piores dos últimos 18 anos. Esses são os fatores estruturais aos quais os operadores de mercado prestam uma enorme atenção quando entram para, digamos, operar na faixa da taxa de câmbio. Em outras palavras, eles estão dizendo o seguinte: risco de solvência imediato, o Brasil, que hoje é credor líquido internacional do ponto de vista das reservas externas, não está sofrendo uma corrida contra a sua moeda, está razoavelmente bem protegida. Esse risco não existe, mas uma economia que dá sinais ao longo de muitos anos de patinar mais ou menos no mesmo lugar, nós estamos falando do nível médio. Esta economia causa preocupação. E há um outro aspecto que eles mais recentemente têm levado em consideração, e os números aí vêm do Banco Central. O desempenho das contas públicas no Brasil não foi aquele brilhantismo que se esperava que fosse entre 2018 e 2019. Os efeitos da reforma da Previdência ainda vão demorar um pouquinho para vir. E as contas externas sofreram um baque, talvez seja um pouco forte a palavra, mas sofreram um alerta aí com a deterioração da balança comercial nos últimos 2 meses e com uma saída forte de investimento direto. O investimento direto ainda cobre esse buraco para os próximos meses, mas para quem mexe com isso, juntando com aquelas questões estruturais, é um sinal, digamos, de atenção, no mínimo, de atenção. E aí a taxa do dólar não é nenhuma surpresa que ela esteja onde ela está. Tem outro fator colocado aí que eu gostaria que vocês, se tiverem tempo, deem uma espiada no vídeo anterior a este, que é o que eu brinquei falando, os nervos do Jair. Quer dizer, há uma proposta estratégica ambiciosa, considerada a mais ambiciosa entre os mercados emergentes por parte deste governo brasileiro, de mexer na estrutura e na natureza do nosso Estado. Que a equipe econômica entende como sendo o principal entrave ao crescimento da economia. Essas propostas ficaram todas para o ano que vem. O governo parece ter perdido a urgência, a vontade imediata de levar isso ao Congresso, onde, por sinal, ele continua sem uma base aguerrida, coordenada, a chamada tropa de choque. O governo não tem isso. Ele deixa as coisas irem acontecendo e tenta ver de que medida as coisas podem por si mesmas se resolverem. Eu acho que isso não vai acontecer. Vejam o caso da reforma tributária,
Vejam o caso agora das outras reformas que vem aí. Vejam até inclusive o caso do pacote anticrime do Sérgio Moro. Sem uma tropa de choque do governo não vai andar, não adianta. É o nosso sistema de governo, eu acho perda de tempo ficar achando que isso pode ser resolvido de outra maneira, ou de maneira mágica, ou de agitação através de redes sociais. Então, voltando ao ponto e encaminhando para a conclusão final. O governo deu uma demonstração de vacilo de nervos nessa questão. Quer dizer, em vez de insistir no que seria a sua proposta estratégica de ataque ao que considera o principal problema para a economia brasileira, não. Teme a organização de protestos populares em função das reformas, teme que o que se registrou de manifestações de massa no Chile e em outros países próximos ao nosso, vizinhos ao nosso, se repita aqui, e acaba dando ao adversário político, na minha avaliação da correlação de forças, uma importância que os dados da realidade hoje não parecem sustentar. É esta, na minha velha roupagem de repórter, a resposta que eu trago a vocês inicialmente sobre por que o dólar está tão nervoso. Pessoal, muito obrigado, até o próximo vídeo.